Relato 1. A lenda da noiva do banheiro é uma das mais antigas e difundidas do Brasil. Ela aparece em escolas, shoppings, cinemas e até em residências. A história varia de cidade para cidade, mas o núcleo é sempre o mesmo. Uma jovem que morre de forma trágica em um banheiro e que passa a assombrar o local, aparecendo para aqueles que a invocam ou que simplesmente têm o azar de estar no lugar errado, na hora errada. Mas poucos conhecem a origem real dessa lenda. Uma origem que remonta ao início do século XX e que envolve um crime hediondo, um segredo de família e um espelho que guardava mais do que reflexos. A história começa em 1912, na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Uma jovem chamada Amélia Ferreira estava noiva de um rico fazendeiro da região. O casamento estava marcado para o mês de dezembro e os preparativos movimentavam a casa da família. Amélia era uma moça bonita, de cabelos castanhos e olhos claros, conhecida por sua bondade e por sua devoção religiosa. O noivo, um homem chamado Augusto, era respeitado por todos. O casamento parecia perfeito, mas por trás da fachada de felicidade havia um segredo que Amélia guardava a 7 chaves. Semanas antes do casamento, Amélia descobriu que Augusto mantinha um caso com uma das empregadas da fazenda. A notícia a devastou. Ela confrontou o noivo, que negou tudo, mas as provas eram evidentes. Cartas, bilhetes, testemunhas. Amélia entrou em desespero. Na noite de 22 de novembro, trancou-se no banheiro da casa e nunca mais saiu. Encontraram-na caída no chão, com um frasco de veneno vazio ao lado. Sobre a pia, um bilhete com uma única frase: que a verdade me vingue. A família abafou o caso. Na época, crimes passionais e suicídios eram tratados como vergonha, e a reputação valia mais do que a justiça. O corpo de Amélia foi enterrado em segredo e a casa vendida. Mas os moradores da região logo começaram a relatar fenômenos estranhos. Luzes que acendiam sozinhas, choro vindo do banheiro e, principalmente, a imagem de uma mulher de vestido branco que aparecia no espelho, observando silenciosamente. Com o passar dos anos, a lenda se espalhou. A noiva do banheiro passou a ser invocada por crianças e adolescentes em escolas. O ritual era sempre o mesmo: apagar as luzes, dar 3 descargas e chamar seu nome 3 vezes. Quem tivesse coragem suficiente veria seu rosto no espelho, com os olhos vazios e um sorriso triste. Alguns diziam que ela apenas observava. Outros, que ela tentava agarrar quem a invocava. Mas o detalhe mais perturbador, relatado por dezenas de testemunhas, era o cheiro. Um cheiro de flores murchas e água parada que invadia o ambiente antes de sua aparição. Em 1967, uma estudante de uma escola estadual em Belo Horizonte afirmou ter visto a noiva do banheiro. Ela disse que entrou no banheiro durante o intervalo e viu uma mulher de branco de pé no canto, olhando para o espelho. A estudante gritou e correu. Quando voltou com a inspetora, não havia ninguém. Mas sobre a pia, encontraram uma pétala de rosa branca. A escola mandou benzer o local. Os relatos cessaram por um tempo, mas logo recomeçaram. Hoje, a noiva do banheiro é considerada uma das lendas urbanas mais fortes do Brasil. Ela foi tema de filmes, livros e inúmeros vídeos na internet. Mas para os moradores de Campinas, a história de Amélia Ferreira não é apenas uma lenda. É uma tragédia real, abafada pelo tempo e pela hipocrisia de uma época. E o banheiro onde ela morreu ainda existe. Fica em uma casa antiga no centro da cidade, que hoje funciona como um museu. Funcionários relatam que de vez em quando ouvem o som de um frasco caindo no chão e que, em algumas noites, o espelho do banheiro embaça sozinho,
como se alguém tivesse acabado de chorar diante dele. Se você estiver em uma escola, um shopping ou qualquer lugar com um banheiro antigo, preste atenção. Se ouvir um choro distante, não se aproxime. Se sentir um cheiro de flores murchas, não olhe para o espelho, porque a noiva do banheiro ainda está lá, esperando, e ela pode estar mais perto do que você imagina. A lenda da noiva do banheiro é um lembrete de que o passado não se apaga facilmente. Traições, mentiras e mortes violentas deixam marcas que vão além do tempo. E em alguns lugares, essas marcas se tornam tão fortes que se manifestam na forma de aparições, sons e sensações inexplicáveis. Amélia Ferreira morreu por amor e, segundo os relatos, continua vagando pelos banheiros do Brasil, esperando por uma justiça que nunca veio. Uma justiça que talvez nunca venha. Relato 2. O nome dele era Rogério Maciel, mas nas ruas do interior de Minas Gerais, ninguém o chamava assim. As crianças o conheciam como o Homem do Saco, um velho de roupas sujas, barba por fazer e um saco de estopa carregado nas costas. Diziam que ele andava pelas estradas de terra durante a noite, batendo nas portas das casas e perguntando se havia crianças desobedientes ali dentro. Os pais usavam sua figura como ameaça. Se você não parar de chorar, vou chamar o Homem do Saco. E as crianças, aterrorizadas, obedeciam. Mas o que ninguém sabia era que a lenda tinha uma origem real, muito mais perturbadora do que qualquer história contada à beira da cama. A história começa em 1972, na pequena cidade de São João Batista do Glória. Um menino de 8 anos chamado Lucas desapareceu da varanda de sua casa enquanto brincava sozinho. A mãe, Dona Marta, entrou em desespero. A polícia foi acionada. Os vizinhos se mobilizaram, mas ninguém encontrou qualquer vestígio do garoto. O único detalhe que chamou a atenção foi o relato de uma vizinha, que afirmou ter visto um homem estranho andando pela rua naquela tarde, carregando um saco grande nas costas. Ela não deu importância na hora. Afinal, era comum ver trabalhadores transportando mantimentos. 3 semanas depois, outro menino desapareceu. Desta vez em uma cidade vizinha, a poucos quilômetros dali. O padrão era o mesmo. Uma criança sozinha, um homem com um saco e nenhum rastro. O pânico se instalou na região. As escolas passaram a liberar os alunos mais cedo. As mães não deixavam mais os filhos brincarem na rua, mas o Homem do Saco continuava agindo. O terceiro desaparecimento ocorreu em novembro do mesmo ano. Uma menina de 6 anos sumiu do quintal de casa enquanto a avó preparava o almoço. Desta vez, uma testemunha viu o homem de perto. Ela descreveu um sujeito alto, magro, com olhos fundos e uma cicatriz no rosto. Carregava um saco de estopa que parecia pesado demais para seus braços. A testemunha tentou segui-lo, mas ele entrou em uma área de mata fechada e desapareceu. A polícia finalmente agiu com rigor. Montaram barreiras nas estradas, vasculharam a mata por dias, interrogaram dezenas de suspeitos. Foi então que um morador da zona rural deu uma pista decisiva. Ele disse que havia visto um homem estranho entrando em uma casa abandonada nos arredores da cidade. A casa ficava no final de uma estrada de terra, cercada por árvores altas e silêncio absoluto. Os policiais foram até lá. O que encontraram naquela casa chocou até os investigadores mais experientes. No porão, havia um saco de estopa ensanguentado. Ao lado dele, restos de roupas infantis. E no canto da sala, uma pilha de brinquedos, carrinhos, bonecas, bolas. Eram os pertences das crianças desaparecidas, mas os corpos nunca foram encontrados.
O homem que morava ali, identificado como Rogério Maciel, havia fugido. Ele nunca foi capturado. A história do Homem do Saco se espalhou pelo Brasil. Em cada região, ganhava uma versão diferente. Em alguns lugares, diziam que ele era um mendigo que sequestrava crianças para pedir esmolas. Em outros, que era um assassino que escondia os corpos no saco e os jogava nos rios. Mas a versão mais perturbadora, contada pelos moradores de São João Batista do Glória, é que Rogério Maciel não era um homem comum. Diziam que ele tinha um pacto com forças ocultas e que o saco que carregava não era apenas para esconder as vítimas, era para alimentá-las. Nos anos que se seguiram, várias pessoas juraram ter visto um homem com um saco de estopa andando pelas estradas do interior durante a noite. Algumas diziam que ele parava em frente às casas e ficava ali, parado, observando. Outras afirmavam que ele batia na porta e perguntava, com uma voz rouca: "Tem criança aí dentro?" Quem atendia não via mais ninguém. Apenas o saco, deixado no chão, vazio. Hoje, a lenda do Homem do Saco continua viva. Os pais ainda usam seu nome para disciplinar os filhos. Crianças ainda tremem ao ouvir a história. Mas para os moradores de São João Batista do Glória, a lenda não é apenas uma história para assustar. É uma lembrança de que o mal existe e que ele pode estar mais perto do que imaginamos. E que, em algumas noites, quando o vento sopra forte e as árvores balançam, ainda se pode ouvir o som de passos lentos na estrada de terra. Relato 3. Curitiba é uma cidade conhecida por suas araucárias, pelo frio cortante e por uma atmosfera que, em certas noites, parece saída de um conto de terror. Mas poucos lugares concentram tantas histórias sombrias quanto a antiga estrada de ferro que cortava a cidade e seus arredores. Os trilhos, hoje desativados em muitos trechos, já foram palco de tragédias, acidentes e mortes que marcaram a memória dos moradores. E foi exatamente nesse cenário, entre dormentes de madeira e trilhos enferrujados, que surgiu uma das lendas mais persistentes do Paraná, a Mulher de Branco da Estrada de Ferro. Os primeiros relatos datam da década de 1950. Moradores de bairros próximos aos trilhos começaram a comentar sobre uma figura feminina que aparecia durante a madrugada, caminhando lentamente ao lado da linha férrea. Ela usava um vestido branco longo, que parecia brilhar sob a luz da lua, e tinha os cabelos escuros caindo sobre os ombros. A mulher caminhava de cabeça baixa, como se carregasse um peso invisível, e não respondia quando alguém a chamava. Quem tentava se aproximar dela sentia um frio intenso e, em alguns casos, uma paralisia momentânea que impedia qualquer movimento. A história por trás da lenda é trágica e profundamente enraizada na memória popular. Dizem que a mulher era uma jovem chamada Helena, que vivia em uma pequena casa perto da estação ferroviária. Ela era noiva de um maquinista e esperava ansiosamente pelo casamento. Todas as noites, Helena ia até a estação para recebê-lo. Eles se encontravam no mesmo horário, sempre no mesmo lugar. Mas em uma noite de inverno, o trem descarrilou antes de chegar à estação. O maquinista morreu no acidente. Helena, que o esperava com um buquê de flores na mão, recebeu a notícia apenas na manhã seguinte. Nunca se recuperou. Semanas após a morte do noivo, Helena desapareceu. Os vizinhos notaram que a casa estava vazia e que a jovem não fora mais vista. Alguns acreditavam que ela havia partido para outra cidade. Outros diziam que ela enlouquecera e vagava sem rumo pelos trilhos, procurando o amado. O corpo de Helena nunca foi encontrado, mas poucos meses depois,
começaram os primeiros avistamentos da mulher de branco. Ela aparecia exatamente no local onde costumava esperar o noivo, sempre à noite, sempre com o mesmo olhar perdido. Na década de 1960, os relatos se intensificaram. Um maquinista aposentado, chamado Seu Eurico, contou que viu a mulher parada nos trilhos durante uma viagem noturna. Ele acionou os freios, temendo um atropelamento, mas o trem atravessou a figura como se ela fosse feita de fumaça. Eurico desceu da locomotiva, trêmulo, e voltou ao ponto onde a vira. Não havia nada, apenas os trilhos vazios e um silêncio absoluto. Ele nunca mais fez o turno da noite. Outro relato, muito comentado entre os moradores antigos, envolve um casal que voltava de carro por uma estrada paralela aos trilhos. Eles viram uma mulher de branco parada na beira da linha férrea e decidiram parar para oferecer ajuda. Ao se aproximarem, a mulher se virou lentamente. Seu rosto era pálido, quase translúcido, e seus olhos não refletiam luz alguma. O casal entrou no carro e fugiu. Ao olharem pelo retrovisor, a mulher já não estava mais lá. No lugar onde ela estava, viam-se apenas flores caídas ao chão. A lenda da mulher de branco da Estrada de Ferro se espalhou por Curitiba e pelo interior do Paraná. Em algumas cidades, a história ganhou variações. Em vez de um maquinista, o noivo era um operário que morrera em um acidente na construção da ferrovia. Em outras versões, a mulher era uma jovem que fora abandonada no altar e que, desesperada, se jogou nos trilhos. Mas o núcleo da lenda permanecia o mesmo. Uma mulher que morreu ou desapareceu por amor e que continua vagando pelos trilhos, esperando alguém que nunca mais voltará. Até hoje, em trechos mais isolados da antiga Estrada de Ferro, moradores e motoristas relatam avistamentos. Alguns dizem que a mulher aparece apenas para homens que viajam sozinhos. Outros afirmam que ela surge em noites de lua cheia, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar. Há ainda aqueles que juram ouvir um choro distante vindo dos trilhos, um choro que se mistura ao som do vento e que parece não ter origem definida. A racionalidade tenta explicar. Talvez seja um jogo de luzes, talvez seja a imaginação. Mas quem já viu a mulher de branco sabe que não é nenhuma das duas coisas. Se você estiver em Curitiba ou em alguma cidade do interior do Paraná e decidir caminhar perto de uma antiga linha férrea durante a noite, preste atenção. Se vir uma figura feminina de vestido branco, não se aproxime, não a chame, não tente ajudar, porque ela não precisa de ajuda. Ela precisa de algo que ninguém pode dar, um reencontro que nunca acontecerá. E segundo os relatos, quem se aproxima demais pode acabar fazendo parte da espera. Uma espera que já dura décadas e que não tem data para terminar.